Bom dia, boa Ai, tarde, boa noite, professora Paula Barbosa. a gente já começa rindo, né? É porque é o seguinte, gente, nós temos um... Qual é a função de Alexandre? É nosso Nosso diretor, técnico, nosso nosso diretor, produtor, é muita coisa. sonoplasta, É o produtor, é o técnico, é o e ele editor está também. e ele tá ficando expert em contar piada. E aí a gente ri. Não, ele tá expert com piada, não, de provocar a gente cair fora. E aí ele cai fora e a gente fica rindo, porque rir Fica rindo, porque a é gente melhor quer ser entrar para uma alegre discussão, figuraça que ser massa. triste, a Alexandre alegria é aqui, melhor. lembrando até, né, Paulinho, vou fazer essa referência. Alexandre é o cara que faz a produção, faz como é que chama, a parte técnica da Que edição dos bota, vídeos. que E é o cara que divulga aí fica para você. controlando a gente aqui, por sinal que passou por 3 dias aqui. E ele acha que é dono da gente. Opa, você tinha que perturbar o Alexandre. Mentira, ele não acha nada disso, não. Vamos lá, gente. Tá certo. E ele, inclusive, está falando aqui, viu, gente, que é porque é só a gente ouvir ele. É tipo show mesmo, que a cantora fica ali ouvindo os O caras da retorno, produção. ele é o dele. retorno. Lombardi, Ele é Lombardi, Lombardi. rapaz, você foi longe. Ô, Silvio! Vamos lá, Silvio! É Jequiti! Tênis Montreal. Use Já nem conheceu o ortopédia. Tênis Montreal, que ele é novo. Não, ele é muito novinho. Ele só conheceu umas coisas que ele fica falando de besteira. Bora, Ele é dessa geração, shopping center. Vamos lá, gente. Então, continuando. Depois que a gente gastou por 2 minutos nosso amigo Alexandre, que é uma pessoa por quem nós temos um carinho muito grande, e a gente só brinca com quem a gente gosta. tem relação de confiança, tá? A gente fechou a última aula da semana passada com as características dos povos indígenas e da arte desses povos, né? E aí a gente está começando exatamente falando um pouquinho, e ninguém vai te perguntar em prova nenhuma de vestibular sobre o entendimento de certa arte específica, a não ser que venha um texto sobre isso e que seja interpretativo. Mas pode sim trazer o questionamento sobre essa pluralidade que a arte corporal. Outra coisa, peraí, antes de começar qualquer coisa, Ronald, é preciso deixar claro para essa meninada de segundo ano, esses gatinhos e gatinhas estudiosos, que o nome arte é de quem vem, não para eles. Talvez nem tenha uma palavra que seja isso nos dialetos indígenas, ok? Então, por exemplo, eu fiz um curso de Guarani na UFBA, e uma coisa que me chamou muita atenção é que não existe pronome possessivo no Guarani, e foi uma aula massa, porque é natural não haver pronome possessivo no Guarani. Haja visto que nada é meu, se nada é meu e nada é seu, tudo é de todo mundo, não precisa dizer, né? Então, essas coisas que a gente chama de arte corporal, arte plumária, seixaria, cerâmica, música, as danças, a gente chama arte. Para eles era o cotidiano. Pintar o corpo era ritualístico, fazer tinta com caju, ou com genipapo, ou com sementes, não é? Você pegar, por exemplo, uma fruta, um vegetal, uma árvore que seja colorida e extrair o pigmento, ou pegar penas coloridas para fazer adornos e cocar. Ou pintar o próprio corpo, né? Exato. A gente chama de arte, né, Ronald? Mas essas etnias tinham uma conexão muito grande com a transcendência, a cosmovisão, que é uma palavra que está muito em alta, né? A cosmovisão, e nós somos microcosmos dentro de algo muito maior, que é o macrocosmos, e mais ainda que é o próprio cosmos, né? Talvez a gente não tenha noção do que seja essa palavra, do que ela traga. Então, tem cerâmica que tem finalidade ritualística e tem cerâmica que tem finalidade do dia a dia. Às vezes a gente olha uma coisa e diz, olha que cerâmica linda, e usa como enfeite, eles usavam para o dia a dia, para cozinhar, ou para fazer uma paçoca, ou para pilar determinadas coisas. E as danças e as músicas que a gente usa muito hoje na sociedade na qual a gente vive como forma de diversão,
eram conexões com a espiritualidade, instrumentos musicais também. Isso os indígenas e as comunidades africanas têm em convergência, porque é a mesma base ancestral. Algo a acrescentar? Ó, meu amigo Ronald. Não, é isso que é interessante que você falou na aula anterior sobre essa coisa dos utensílios que é muito próprio da vida, né? E a gente tem que pensar que a vida desses povos é uma vida do básico, né? Hoje está muito na moda as pessoas falarem do minimalismo, né? De você tirar certas coisas da vida que são excessos. Essa galera não vive com nenhum excesso, eles vivem com aquilo que dá para interagir com a natureza e interagir da forma mais natural, vale a redundância, possível, sem nenhuma manipulação disso, que a técnica venha a ser extremamente avançada. Então, por exemplo, quando a gente fala dos utensílios, tem uma historiazinha que é muito comum dos cursos de antropologia, que é o antropólogo que viveu vários anos numa tribo. Quando ele volta para a universidade, o pajé dá para ele um arco e uma flecha. Então, dá para ele de presente. E ele tira o relógio de pulso e dá de presente ao pajé, ao cacique, aquele que era a figura ali de maior representação. Olha o que eu estou falando, representação, não é maior mando, né? Representação naquela comunidade. Então, ele vai para a universidade, tem lá o gabinete, como essas universidades, né, europeias têm, o professor titular tem um gabinete dele, tá? E ele pega aquele arco e aquela flecha e coloca na parede. E aí o cacique também pega o relógio e coloca na árvore de entrada para a comunidade. Anos depois ele volta para a comunidade e vê aquele relógio lá na árvore. E aí pergunta ao cacique, mas ó, eu lhe dei um presente, o relógio de pulso para usar no pulso. E o senhor colocou na árvore. Aí o cacique sabiamente disse assim, e onde estão o arco e a flecha? Aí ele, eu coloquei na parede lá do gabinete. Aí o cacique disse, mas arco e flecha também não é para ficar na parede. Então essa cultura da utilidade, né? E também fizeram algumas experiências levando para a agricultura algumas ferramentas, alguns arados modernos, enxada, etc. E viram que agora, com essas ferramentas, aquela comunidade trabalha a metade do tempo. E aí, qual é o questionamento do antropólogo? Mas se você está produzindo mais pela metade do tempo, por que você não trabalha mais para produzir mais? E eles respondem, porque nós não comemos mais. E o que você faz com o tempo? Ele diz, o tempo a gente vai para o rio, a gente vai para a rede, a gente namora, a gente usa esse tempo. É muito legal isso, muito bom, porque, assim, a gente falou da outra aula sobre a importância do rio ou da árvore, é a mesma que eu tenho aqui. Sim. Um animal, ele não caça, estoca. Ele existe. Ele come na medida que ele precisa para comer. A questão é como a nossa cultura entende o conceito de felicidade de existir. Sim. Né? Então, eu entendo a cultura minimalista, por exemplo, como uma cultura da sabedoria, né? Assim, de quantas calças eu preciso? De quantas camisas? De quantas bolsas? De quantos relógios? Eu preciso de um tênis de R$ 1.500? Então, assim, quando a gente vem para essas questões, não é para condenar quem acha que precisa, mas é para a gente perguntar para a gente se precisa. E até entender, né, Paulinha? Porque, por exemplo, você tem algumas figuras que são figuras que têm muito dinheiro, né? Você vê a figura do que morreu, Steve Jobs, que é o cara lá da Apple, você vê o próprio Mark Zuckerberg, o próprio Bill Gates, são as figuras aí do mundo tecnológico, isso que tem muito dinheiro. E aí você olha no dia a dia deles, mas a roupa básica dele é muito cara. Sim, mas ele poderia estar usando uma roupa que fosse mais cara, que apresentasse um poder econômico ali, que corresponde ao poder econômico dele.
e muitas vezes eles não estão nisso, porque é uma outra forma de preocupar. Sim, Agora, é outra claro, visão. não é aqui um julgamento, cada um faz da sua vida, do seu dinheiro, o que quer. Agora, não pode esquecer que existe uma cultura disso, que é o que a gente Sim, chama de indústria cultural. A gente já falou isso anteriormente. E que as provas sempre têm uma questão de indústria cultural, questionando sim. sobre suas escolhas, sobre o que você veste, o que você consome. Será que é uma escolha ou será que é Que uma está consciência escolhido antes. coletiva? Que está escolhido Oi? antes. Será que está escolhido antes? É, perfeito, E perfeito. é importante porque, assim, a visão das provas é sempre uma visão crítica, viu, gente? Não vai aparecer uma questão achando isso legal, não, porque isso é a morte da subjetividade ancestral. Você padroniza e mata no ser humano, muitas vezes, quando padroniza o que é dele. A sua idiosincrasia. Eu acho essa palavra muito bonita, né? É bonita essa É palavra. muito bonito, eu acho, e eu acho o significado dela lindo também. Sim, Então, sim. assim, ó, essa imagem que está aí, o Ronald sabe, toda vez que a gente entra nela, eu fico muito feliz, eu acho essa imagem linda. Não tem nada a ver com os nossos condomínios de luxo, mas cada um com sua cultura. Assim como talvez o elemento indígena não se adapte ao condomínio de luxo, você pode não se adaptar à cultura indígena, mas cada um respeita o outro. O que está faltando é esse. De novo, voltamos para essa palavrinha mágica. O indígena tem a cultura dele, você tem a sua. Está tudo certo, cada um no seu lugar, sem que a gente, para a nossa cultura existir, tenha que matar do outro, ou ter que minimizar do outro, ou ter que destruir a do outro, que foi isso que foi feito. Talvez se a gente se deslocar da nossa cultura para a do outro, a gente tenha uma representação um pouquinho mais realista. Aí a gente já aproveita para puxar essa representação do olhar do europeu, né? Como é que o europeu retratou nossas comunidades indígenas? Tem muita fantasia, tem muita idealização, inclusive no romantismo. O romantismo vai para o povo originário do século XVI, quando ele nem existe mais daquela forma, ou se existe, está lá isolado, quando ele foi morto. Então, é uma forma bem fantasiosa. A carta de Caminha mostra uma forma bem preconceituosa, um choque e, ao mesmo tempo, uma visão assim paradisíaca da terra, das possibilidades, e uma visão bem cristã, tá? E foram levadas para a Europa muitas formas estigmatizadas, estereotipadas, que é disso que a gente está falando desde o slide anterior. Qual é o seu olhar e o que é o outro? O outro não é necessariamente o que você vê, o outro é ele. Só que muitas vezes você, que detém o poder, estigmatiza e transforma o outro em algo que ele não é. Aí a gente está voltando a falar do Debré e do Rugendas. São dois pintores que retrataram, que vieram para o Brasil na missão francesa e que levam para a Europa muitas gravuras. Debré leva muita gravura, Rugendas também, não só telas, gravura mesmo, desenho, e que terminam especificando o que não é específico, levando um olhar que é o Debré. As pinturas do Debré, acreditem, as pinturas do Debré não falam dos nativos brasileiros, falam de Debré. As gravuras das pinturas de Rugendas não falam dos nossos povos, falam deles, de toda a visão que eles trazem a partir da cultura deles. Isso é muito importante porque aqui a gente teve um investimento a partir do romantismo, a partir do neoclassicismo, na verdade, houve muito investimento nas artes, né? Essa coisa da escola de ofícios, a missão francesa. Então surgiram pintores brasileiros, surgiu Vitor Meirelles, surgiu Pedro Américo, surgiu o Amoedo, e a gente percebe um traço muito forte da visão europeia, inclusive dos pintores que eram daqui. Por quê? Porque a formação deles era a partir de critérios academicistas de lá.
Então, havia um fazer acadêmico, um traço acadêmico, a cor acadêmica e uma visão acadêmica de olhar esses povos originários. Por favor, professor, me corrija se eu estiver errada e venha para a roda, porque eu sei que o senhor tem o que falar nesse tema. Você tem duas figuras importantes aí, que é a figura do Stendhal, né? Que na literatura ele coloca os nativos como canibais, porque ele ficou preso, etc. Eu estou falando canibal, não estou falando de antropofagia, que é um ritual. E aí há até um questionamento sobre a própria figura dele. Se ele ficou preso e os nativos não degustaram dele, é porque ele não representou uma figura de valor. E a outra figura, outra figura muito importante, só que é o contrário, é o Frei Bartolomeu de Las Casas. Las Casas é tido como um dos antecessores dos antropólogos já do século XX, porque ele traz uma ideia, que é uma ideia que foi bem criticada como uma visão do paraíso, porque ele mostra que os nativos, principalmente como é que chama, do México e tal, ou seja, incas, astecas do Peru, tal, que foram massacrados, né? E quando esses, segundo ele, eram inocentes e até extremamente receptivos, né? Então, há uma visão aí que Rousseau pega até, né, desse homem primeiro, que é quando o homem nasce, né, esse homem que é o bom selvagem, né? Então, assim, essa percepção desse homem vai ser, a negativa vai ser muito mais forte, que é a visão desse homem rude, com essa monstruosidade, essa coisa chamada de silvícola, né, o selvagem. Então, isso é muito passado, de um modo geral, até mesmo para justificar, se é que se pode justificar, as atrocidades aqui cometidas, né? Sim, sim. Então, assim, eu acho legal isso que você está dizendo aí, viu, Ronald, de que você tem pessoas, antropólogos, que tiveram outra visão e eles não são os mais lidos e ouvidos e presentes nos materiais. Exatamente porque eles vão de encontro a essa ordem vigente, né? O Frei Bartolomeu Las Casas sofre bastante com essa coisa, né? Chega uma hora que ele fica ali isolado, é um cara tido como fantasioso, etc. Mas a grande questão é que até os pintores, né, principalmente esses que vêm aqui e tentam retratar, só que eles não são fiéis. Ou eles trazem esse nativo de uma forma como vai aparecer na literatura, ou seja, essa mulher que é sexualizada o tempo inteiro, e esse nativo que, quando é o herói, é aquele herói que tem um amor idealizado, platônico, por uma mulher branca. Sim. Então, ele não chega a ter É engraçado, né? Engraçado não, é interessante você pensar isso. Quando o homem branco se apaixona pela nativa, há uma consumação carnal. Quando é o contrário, é uma idealização do feminino, né? Que é aquela coisa bem romântica. Sim, sim. Então, assim... E assim, também tem ainda, por exemplo, um Guarani, né? O Peri, o herói, mas um herói a partir de que estereótipo, né? Daquele que já está vestido, daquele que dá a vida por Cecília, é a adoração que ele tem por ela. E como o Alencar faz isso, né? Então você ele só falta construir um altar para adorar Cecília. É porque você ainda tem aquela história de o Álvaro, o Loredano e o Peri. Então, um ama é o Álvaro, que vem de alvo, né? Que é a mesma pegada de escravizaura. O herói Álvaro, que salva Isaura, né? Das mãos, das garras de Leôncio. Aí você tem Loredano, que tem o desejo carnal, e aí vem a visão cristã, que é absurdo. E vem o Peri, que é a adoração, né? É tudo bastante fantasioso, né, gente? Uma idealização, sendo que ele já foi batizado, né? Então, o Peri já foi batizado. Foi pacificado no seu lado selvagem. E aí, com o passar do tempo, as artes vão olhando os indígenas, né?
No século XIX, nasce, por exemplo, o Vicente Monteiro, que retrata os indígenas em lendas. Ele vai entrar até a segunda metade da década de 70 do século XX, mas de uma forma muito lendária mesmo, né? Aquela coisa. E eu estou gostando muito da série Cidade Invisível, né? Que traz um pouquinho Sim, dessas lendas. é, A primeira temporada foi Rio de Janeiro, a segunda foi na Amazônia, mostrando essa diferença até, e de como as lendas, metaforicamente, eles estão fazendo uma coisa linda, como as lendas brasileiras, nosso folclore está sendo destruído, né? Por essa cultura urbana, mal vista, mal interpretada, porque não conhecidas, né? Depois, já no século XX, o Cândido Portinari, nascido em Brodowski, no interior do estado de São Paulo, em 1902, então já é século XX, e ele vai trazer a questão dos indígenas e uma visão bem crítica. O Portinari já traz uma criticidade muito grande, tá? Essa tela de plano de fundo aí já apareceu em prova, tá certo? É dele. É o indígena olhando a chegada dos portugueses. E aí você tem o Brecheret, né? Como dizem alguns, os Brecheret, deixa o eu monumento às bandeiras, que foi alvo de muito questionamento recentemente, né? Esses monumentos às bandeiras, os bandeirantes, por causa dessa revisitação à grandiosidade, grandes aspas, aos foram vistos bandeirantes, como ao heróis monumento. nacionais, nesses bandeirantes. E aí a gente pergunta onde é que está o heroísmo dos bandeirantes, né? É algo que é bom a gente revisitar, né? É bom a gente, se não é visitar, pelo menos visitar. Sair daquele negócio do livro de história. Eu fico muito triste quando eu penso nos livros de história pelos quais eu estudei. Porque hoje eu já vejo alguns professores mais atentos, né? Mesmo que o livro diga uma coisa, o professor já faz essa revisitação. Você já tem uma aula de arte, cultura e identidade. Outro dia, um dos diretores de escolas perguntou o que faz uma aula de arte, né? E aí a gente fica meio triste, né? O que faz uma aula de arte? Uma aula de arte revisita a trajetória do ser humano sobre esse espaço. A gente tem a chance de dizer assim, ó, revisitem os bandeirantes. Revisitem, porque a gente está dando título de herói, muitas vezes, a quem de heróico não tem nada. Que era uma visão muito mais materializada. Eu estou entrando aqui porque eu preciso descobrir pedras preciosas. De novo, voltamos àquela ideia da aula anterior. Quem vem para cá correndo atrás de pedra preciosa? É o cara que era muito bom em Portugal, estava muito bem de vida, muito feliz, mas queria uma aventura. Sei. Vamos estudar os Borbas, os Sim. bandeirantes, tá? E como foi essa descoberta? Porque hoje a gente está discutindo a mesma coisa, professor. A gente continua discutindo o garimpo. É o neobandeirantismo que a gente está discutindo. Com as mesmas mazelas. Não mudou. É mais do mesmo, como diria você. É mais do mesmo. É o eterno retorno do mesmo. E não é o mesmo que foi bom, né? E não é o mesmo que foi bom. Eu que não defendo a palavra retorno, né? Porque eu digo que a gente nunca volta, a gente sempre vai. Mesmo que vá para o mesmo lugar, já é outro lugar, porque é outra pessoa que vai, é outro caminho, é outra paisagem. O que a gente tem aí discutindo o garimpo é o que a gente deveria ter discutido desde o século XVII. E a gente está aí colhendo só que é com indígena. E indígena não é brasileiro. Eu sou brasileiro, ele é indígena. Então é importante que a gente traga à tona isso, porque assim, ninguém quer uma invasão da sua casa, mas a gente aceita que as casas dos outros sejam invadidas. Sim. Então, eu já estava discutindo em sala, discutindo não, trazendo uma reflexão, né, que eu já passei da fase de discutir.
E quando a gente chega na nossa casa, encontra a nossa vaga de garagem tomada, a gente fica zangado. A gente teve até uma palhinha disso que o Ronaldo A gente falou sobre falou um pouco do né? cidadão aqui, E a gente não aceita isso na nossa vaga, mas a gente admite que é a casa dos outros, porque na casa dos outros é melhor. A gente admite até que a gente pegue a vaga do outro. Ah, mas é porque não tinha vaga. Ah, mas é um instantinho só. É invasão, amigo. Vamos parar de justificar invasão? Sim. Invasão à privacidade do outro, invasão ao sentimento do outro, invasão ao sagrado do outro. Quando um homem passa a mão no braço de uma mulher, isso é uma invasão ao sagrado do outro. Seu corpo é um templo que guarda sua alma. Ninguém pode tocar em mim se eu dizer sim. Você tem ideia, terapeuticamente falando, quando a gente precisa tocar numa pessoa, a gente pergunta, posso te tocar? Numa sessão de massagem, a pessoa pede permissão. Então, o homem se sentir no direito de tocar, seja onde for da mulher, é uma invasão. Então, a gente foi construído numa ideia de que tudo bem ser invadido, tudo bem ser lesado, tudo bem ser estuprado, tudo bem ser morto, tudo bem ser humilhado, tudo bem. Só que não está tudo bem. Essa é uma questão. Geralmente a gente diz o contrário, né? Quando a pessoa está num sofrimento e pensando questões diferentes, porque eu não sou assim. Cara, você é diferente e tudo bem. Só que nesse caso aí, não está tudo bem. Né? É uma coisa que na análise, às vezes, a gente tem que chegar para a pessoa e dizer, né? Ah, eu vivi isso aí, foi muito doloroso, mas está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo Você bem. tem que revisitar isso aí para entender, ressignificar, senão você vai carregar esse tudo bem, que não está tudo bem, para o resto da sua vida, e você nunca vai se desvincular desse sofrimento. Então, entender que certas coisas não estão tudo bem. Elas não estão aí para estar tudo bem. Você travou ou você está pensando? Não, eu estava... você travou, eu achei que você estava pensando. Não, deu uma travada. E assim, viu, Ronald, não está tudo bem, inclusive, que às vezes não é nem com a gente, mas já vem de toda uma ancestralidade. Sim. Né? E muitas vezes, até a gente entender, não se aproxima do que a pessoa sente. Porque só quem sente, sente, né? É por isso que eu digo, é lugar de escuta, não é lugar de fala. É, exatamente. Não é. Então, quando a gente fala de sociedades indígenas, dos povos originários, de culturas latino-americanas, que é onde a gente vai entrar agora também, né? A gente não sabe muita coisa, porque por mais que a gente sabe pouco em relação ao que essas pessoas vivenciaram. E eu fico até achando estranho, às vezes, quando eu falo pessoas, porque a gente fala indígenas, africanos, parece que não são pessoas. Parece, né? Parece que é um cidadão à parte, ou nem é cidadão. Pois é. Parece que não é. Não é. Esse cara não é. Aqui é aquele conceito de cidadão, né, que vem de civilização, cidade, que Isso. até é uma coisa interessante, porque vem um cara da Tívita, da cidade, ele é diferente do vilão. O vilão que mora na vila, mora no caminho, e que vai virar sinônimo do malfeitor no filme, na série, é o vilão. Sim. Ele não é civilizado, ele é bruto, é rútil. E eu vou voltar àquilo que a gente falou na aula do primeiro ano. Eu acho que o brilho ofusca muita gente, porque você dizer, por exemplo, né, América Central, 20 países, espanhol prevalece, porque a gente fala América Espanhola, mas existem os idiomas locais, os dialetos locais, viu, gente? Por favor, para de achar, porque a gente fala, não é principal, é o único. Oh, meu Deus, que preguiça, viu? Vamos lá. A gente falar que os maias são inferiores, atrasados, né? Basta estudar um pouquinho para a gente entender que de atraso essa galera não tem nada, né? Então, nessa América Central, a gente fala dos povos pré-colombianos, tá? Principalmente ali do México até a Cordilheira dos Andes. Eu sempre vou dizer principalmente, porque
Não havia fronteiras, gente, não havia fronteiras. Tudo que a gente disser aqui pode se aproximar de uma verdade, mas a verdade, com aquele V maiúsculo, é muito difícil de precisar, porque a gente está falando de uma época em que não há registros como os que a gente está acostumado, registro escrito, fundamentado, oficializado. Não há fronteiras, as fronteiras são definidas pelas etnias. Então, imagine a gente assistir Avatar e perguntar qual é a fronteira de Pandora. Vocês já pararam para pensar nisso? Qual é a fronteira de Pandora? Qual é a fronteira de Wakanda, quando a gente fala em Pantera Negra? Por exemplo, vamos pegar a simbologia dos Smurfs. Os Smurfs precisavam se aldear dos seus cogumelos por causa de Gargamel. Gargamel é um invasor. Gargamel e seu gato, que de propósito é um gato, né? O bruxo tem que ter um gato. Né, alquimista? Aí quando tem dois, que ainda deita em cima dos livros. É para ter um equilíbrio aí, o macho e a fêmea. Entende? Então, assim, é muito olhar do outro de novo, que a gente fechou os indígenas, fechou o estudo dos indígenas, falando do olhar do outro. E a gente não tem como acessar os maias hoje. Eles, vamos lá, venha. Agora tem um negócio da inteligência artificial que está fazendo um bocado de coisa muito perigosa, né? É o falar pelo outro. É a ferramenta. Quem faz algo perigoso é o povo. Não, é isso. Mas... aí você vê, por exemplo, inteligência artificial. Você vai lá, você faz uma pesquisa. Pô, para o cara que é leigo no assunto, é genial. Para quem tem um mínimo. O cara acha legal, uma pesquisa bacana, mas assim, sempre com a possibilidade de crítica. Mas para uma galera que acha que conhecimento é essa coisa de, eu perguntei lá, a inteligência artificial me respondeu. Então, é a verdade absoluta, o dogma. Sim. Assim, eu digo, menino, uma hora vocês vão estar na área de vocês e vocês vão ver o quanto é importante você saber qual é a área de vocês. Porque que terreno é esse, né? Oi? Que terreno é esse que eu habito? Que terreno é esse que eu habito? Eu sou arquiteto, eu tenho que ser arquiteto. Eu tenho que saber o que é ser arquiteto, o básico que é ser arquiteto. Foi igual, eu estava dando aula ano passado, e uma menina disse assim, eu quero ser arquiteto. Eu disse, que bacana, vai ter que saber um bocado de história, saber muito de arte. História! Para quê? Não, eu vou construir prédios modernos. Eu disse, tá bom. Que começaram do nada, né? Eu disse, não entendi, eu já sabia que você não ia entender. Seu comentário é desprovido de qualquer base da arquitetura. Sabe o que você está falando? Até para entender o que é moderno, né, Ronald? O que é moderno? E até o conceito das coisas. Gente, pelo amor de Deus, você vai contratar você não disse para ela uma casa preguiça, colonial, né? Mas eu quero uma casa colonial, eu não sei fazer. Aí eu vou pesquisar no Google como projetar uma casa colonial. Para isso não precisa de um arquiteto, né? Dá para o Google, né? O cara diz assim, vou contratar um pessoal para fazer, porque o projeto eu vou pegar aqui na inteligência artificial. Sabe o que eu acho também, Ronald? Que a gente vive um culto à mediocridade, ao medíocre, ao mediano. Você não pode ser muito ruim nem muito bom, você tem que ficar no meio. Não, mas aí você entrou num problema, porque esse mesmo cara que faz isso, a minha amiga que faz isso, se você falar de mediocre, ou seja, do mediano, vai se sentir ofendido. Porque uma sociedade do desempenho não aceita isso. Então, a pessoa entrou num paradoxo. É a sociedade que não aceita isso que está dizendo, seja assim. Então, cuidado com o que você está ouvindo. Exato. E cuidado com o que você está entendendo, né? O que você acha que está entendendo, né? Que ainda tem isso, né? Porque ainda tem o processo de vitimação que está também junto a isso tudo. Porque você faz uma crítica, como é que me critica? Bom, velho, como é que, e foi a palavra público, criticar vem de especialização, medíocre. né? Criticar vem de especialização. Em crítico literário é alguém que tem que ser
um técnico na área de literatura. Lógico. Não dá para criticar o que você não conhece, né? É. Bom, então a gente tem os maias, a gente tem os astecas, também na região ali do México, inclusive o maior estádio, né, do México é o estádio dos Azteca. Os maias que vão ali do México até a América Central, uma parte, uma boa parte é muito mais maia, aquela parte do México do que asteca, mas é muito em cima do que é dito, é muito difícil a gente. Até já li sobre, já assisti documentário. Quanto mais eu assisto, menos eu sei, tá? E você Esse tem é o os problema incas. socrático. Esse é o problema de ler. Eu vou parar de ler para não ter angústia. E os Aí você vai ter um bocado de incas, certeza, você vai parar de se angustiar e vai ser muito mais feliz. os incas, Ficou com muito preguiça de daquela. responder, não foi? Não, Fiquei. feliz. Chega aí, respirei. Estão muito na região do Peru e tem muita gente que sai, não é, do mundo todo e vai para Machu Picchu, né? Para conhecer um pouco da história dos Incas, mas os Incas também passaram ali por parte da Bolívia, do Equador, da Colômbia, da Argentina, do Chile, porque não tinha fronteira. Não tinha fronteira. Essa galera interage. Eu vi um documentário ontem fantástico sobre o Xingu, Ronald, Sim. que o antropólogo, né, falava de 4 grandes pontos centrais do Xingu, formando uma espécie de cruz. Cada espaço tinha entre 850 e 1.500 integrantes, e havia um sistema de comunicação entre eles, um sistema agrário, que é uma coisa tão avançada. Nossa, gente, eu fiquei olhando aquilo ali, pensando, né, nos Incas, nos Astecas, que são sociedades muito bem estruturadas. E que a gente diz assim, não, a evolução é hoje. Hoje a gente tem. Onde nasceram esses sistemas todos, né? Onde nasceram esses sistemas todos? De onde vem, se não desses povos aborígenes? Olha Até aqui, aqui olha no isso. Brasil mesmo, você tem a marcação dos potiguares, que é até uma forma, né? Potiguar comedor de camarão, aqueles que ficavam mais no litoral, mas você vai ver que muitos iam de um lado ao outro, e aí achados arqueológicos mostram isso. Povos que foram classificados numa região tal, e artefatos deles que foram achados em outras, bem distantes. Eles Bem não distante. ficavam num lugar só, até porque não havia, eram nômades, não, eles ficavam um bom tempo no lugar, mas nem sempre. Às vezes a própria questão do clima, às O vezes o movimento aumento pendular, né? O movimento sim, a mesma pendular. questão do aumento da população, ou por alguma doença, alguma praga, diminuía, então eles iam para um lugar que não ficassem tão expostos, então há várias Sim, questões aí. muitas. Agora tem que ter disposição para o conhecimento para sair desse lugar. A gente hoje está batendo muito nesse negócio do conhecimento, viu, gente? É luz. Olha em revista em quadrinho, quando tem uma ideia, acende uma luz. É Vamos Eureka. acender as luzes, é sair da caverna, né? Olha o Platão falando de Sócrates, né? Na Aí República. quando o Sócrates volta para chamar aqueles que estão na ilusão, eles ficam tão chateados com o filósofo que matam. Exato. E ele supõe isso, né? Se um desses sai, encontra a luz e contar, possivelmente ele vai ser morto, né? Então, é muito triste a gente que está na pegada da valorização do conhecimento, inclusive ser discriminado. Aluno que estuda demais é discriminado. Aluno que gosta do conhecimento da pesquisa é discriminado. Vai ficar maluco, não faz outra coisa, ele só tira nota boa, mas só estuda. Só estuda como se só estudar fosse pouca coisa, né? Exato. E esse mas aí, né, uma marca linguística, assim, bem de oposição, contradição. Então, a gente fala um pouco dos mais que habitaram a região do México, Guatemala, Belize, El Salvador e Honduras. Lembrando que, olha essa data, 250 depois de Cristo a 900 depois de Cristo. Então, a gente fala de uma possibilidade a partir de pesquisas, né? Mas eu fico me perguntando muitas vezes
para a gente falar em 250 depois de Cristo, qual foi a origem, ou quais foram as origens. São sociedades muito bem estruturadas do ponto de vista físico, espacial e político, porque eles desenvolvem grandes cidades-estados, né? Havia autonomia, só que quando a dizimação começa exatamente por causa da invasão, né? São muitas invasões, e a partir dessas invasões, e eu sempre fico preocupada porque quando a gente conhece a história, é sempre pelo invasor, né? A gente pega um livro da história do Brasil, é sempre o invasor dizendo, olha, eram canibais, olha, violentos. A história é contada pelo vencedor. Ao vencedor as batatas, né? Nosso grande Machado. E aí vem muitas manifestações culturais, inclusive de sacrifícios, tá? E aí eu não acho que seja muito... Vamos pensar na questão custo-benefício, benéfico, discutir sacrifício aqui, se é certo, se é errado, porque a gente, de novo, vai para o olhar. Tá? Eu penso que o sacrifício humano, né, é algo na história bem complexo, mas Sim. não pode esquecer que povos como o próprio, alguns tidos como vikings, eles também tinham sacrifício humano. E aí a diferença é que em alguns povos, aqueles que eram sacrificados eram voluntários, porque viam nisso uma ascensão. Sim. Em outros povos, esse que era sacrificado ou sacrificada era como alguém que foi capturado ou cometeu alguma coisa e queria aplacar Sim. a ira desses deuses, né? Uhum. Se a gente vai para uma cultura mais antiga, você vê no próprio povo judeu sacrifício de animais. Sim. E que isso tudo vai ser extinto a partir de toda a ideia. Por isso a questão de holocausto, né, um sacrifício. Uhum. Então, Sim. assim, quando você viaja nas culturas mais antigas, a questão do sangue, né, ou seja, a vida que é derramada, inclusive até quando na própria Bíblia vai falar que o sangue, a vida, não se pode consumir, tem muito a ver com toda essa questão de um estudo antropocêntrico de vertentes ciências das religiões para entender até que ponto o sacrifício, tirar uma vida por outra vida, tirar uma vida para satisfazer uma entidade. Então, assim, discutir sobre isso é também entrar numa seara política, ou numa seara, como é que chama? Antropológica, cultural. Hoje, moral, não né? é permitido, né? É bom dizer isso, seja qual for no Brasil tinha infanticídio. Aí vem toda uma questão antropológica, vem toda a questão da FUNAI, vem toda uma questão de legislação, vem toda uma questão legal, né, que não se permite mais isso, mesmo com as questões culturais. Agora, a gente precisa entender isso à luz da cultura, não para dizer que será bom, aí não existe um juízo de valor. Uhum. Até a gente pode dizer que era ruim, uma coisa ruim, mas que para aquela sociedade havia um outro tipo de pensar. Exato. É a questão do faz sentido e que sentido faz, né? E quando esse sentido... Nossa, nenhum. E não se permitir mais isso hoje é o grande progresso de se entender cultura e todo o processo. E direitos humanos, né? Humano. Então, aqui a gente fala um pouquinho disso, a gente se antecipou, mas a cultura maia é politeísta, tá? Os maias demonstram, por tudo que foi pesquisado, e aí não sou eu, não é Ronald, é um conhecimento paleontológico, sociológico, antropológico, tem gente aí que estuda para isto, é o estudo de marcas, é o estudo de pistas, é o estudo de herança, é o estudo do que é encontrado soterrado, tá? Então, eles têm um grande conhecimento na matemática, na astronomia, e aí a gente lembra dos povos egípcios, né? Tem muita coisa aí que quando a gente aproxima, percebe que há um caminhar numa mesma direção, práticas de sacrifício humano, essa coisa de vamos oferecer tal coisa aos deuses. Havia uma hierarquia, como há na maioria das sociedades, tá certo, gente? Quem é o quê? Que lugar que eu ocupo? No caso dos maias, havia aquele que é o rei, havia o sacerdote, havia a nobreza. Essas sociedades têm sempre alguém que é
a comunicação entre o que é terreno e o que é transcendental é muito interessante, como a espiritualidade está presente nessas sociedades, os ciclos, inclusive eles criam calendários que são sofisticados, se fala muito do calendário solar, o calendário sagrado, a união, um dos aspectos que mais chama atenção nas sociedades maias, na sociedade maia, é essa questão do calendário, e aí por causa da matemática, da astronomia, uma arquitetura... E eles ainda têm tanto a questão da astronomia, que é perceber os astros para a questão da plantação, etc., como também da astrologia, né, que é o significado sagrado dos astros. E essa questão astrológica, em quem realmente investiu, nas sociedades que investiam nos estudos astrológicos, isso é uma questão muito atrelada à espiritualidade também, né? Aos próprios ciclos da vida, os ciclos dos agrupamentos, e aí vem esse ponto final que a gente adiantou, desse slide, que é o que gera decadência desses grupos, né? A gente tem causas que são naturais, mas tem também questões que levam a algumas perguntas, né? Por exemplo, doenças. Por que essas sociedades foram atingidas por doenças? De onde vêm essas doenças, né? Porque assim, você está ali desde 250 depois de Cristo até 950, aí é mais de meio século, né, pelos estudos. Aí, de repente, as doenças dizimam. De onde vem isso? Né? Por que o solo esgota? Por que a população cresce? Mas aí vem os ataques a estrangeiros, essa questão que é de outro olhar, o que eu quero aqui, você me pede que eu consiga. Acho que essa visão do mercantilismo, essa visão da riqueza, da expansão pelo poder, não é? Eu quero conquistar outros lugares para chamar de meu lugar. Não importa se esse meu que eu estou dizendo é do outro, tá? Porque esse outro não tem nenhuma importância para a gente. Então, tem muita coisa que o homem não alcança, ou alcançando, não quer assumir, porque assumindo vai ficar numa posição de muita fragilidade, vulnerabilidade, do ponto de vista do olhar do outro também. Então, me parece, cipós que se intrincam ali e que a gente meio tem dificuldade de encontrar onde é que está o início para encontrar um meio, para então supor como foi o fim, né, Ronde? Sim, porque a grande questão de se estudar uma cultura é a partir dos artefatos, não é? Ou de uma linearidade e continuidade dessa cultura. Quando a gente se debruça numa cultura que foi massacrada, né, que sofreu um genocídio, e que muitas vezes genocídio é seguido de incêndio, ou seja, destruição de tudo que se tinha ali, é muito difícil você estudar determinadas coisas. E aí, como Paula falou, nessa visão do conquistador. E aí a história, o tempo todo, tem que estar revisitando, e mais do que a história, a antropologia, a arqueologia, que cada vez mais usa da tecnologia para poder achar, né, resquícios históricos, né, artefatos. Então, isso é muito importante o tempo inteiro, porque a gente vai descobrindo. É como a gente fala ao Egito, por que fala isso hoje, antes não falava? Porque não tinha tecnologia para se descobrir determinadas coisas. Hoje você já tem possibilidade de ter tecnologia de não precisar fazer escavações para encontrar determinadas coisas, só vai escavar se encontrar. Então, assim, infelizmente, muitas culturas, e aí vem daqui do Brasil, das Américas como um todo, foram dizimadas, massacradas, destruídas, de tal forma que só muita pesquisa antropológica e arqueológica para conseguir desvendar aquilo que foram essas culturas. E quando eles fazem documentários, a gente tem um canal hoje de TV por assinatura, que é o canal Curta, e o canal História, tem História, um canal, e tem História 2, é tanta demanda que tem 2 canais de história. Quando a gente dá sorte, o nosso tempo de ligar a TV coincide com bons documentários, tem muitos documentários sobre maias, sobre astecas, sobre incas.
os deuses deles, né? Como é essa relação e como esses sacrifícios, por exemplo, acontecem, né? Quais são as imagens que eles produzem do ponto de vista das esculturas que são em pedra, em madeira. E, pô, eu acho, o trabalho dos arqueólogos, dos paleontólogos, gente, que é um trabalho de paciência, né? É terapêutico Não aquilo. é aquele trabalho do cara ficar horas com o pincel, assim, É um negócio de uma escovinha, às vezes, limpando, tirando aquela terra, e você não pode correr o risco de arranhar nada, porque um detalhezinho ali, quando eles encontram fósseis, né, crânios, estudar aquela alçada para determinar de que tempo, de que período, é tudo muito delicado e muito, como é que eu digo, sem um estímulo, né, por parte dos setores governamentais. O cara luta para conseguir as coisas, porque é muito mais enfatizado o espaço do que gera mais dinheiro do que o que gera cultura, né? Então, aqui eu botei... Você falou em crânio, você acha uma ossada muitos séculos ali. Então, está ali aquela casca. Se você pega, ele tudo já vira pó, calça tudo ali. Então, você vai ali, vai, tira aquilo com cuidado, depois leva para o carbono para tentar datar. É um trabalho assim. Depois catalogar, eu fico imaginando aqueles livros antigos, né? Que, não, aí por exemplo, você tem que botar uma luva especial, né? Você bota o livro na quarentena e aí você vê o pessoal entrando na restauração de livro que pode ser um astronauta, cheio de roupa. Tanto para o cara quanto para o livro. E um livro antigo, você, para restaurar, você não vai colocar novo, você vai ter que tentar e tal. Muita coisa. Muito tipo cuidado. De papel usado, recompor aquele papel. Cada tem que ter muito conhecimento, né? E aí, muito dessas informações que tem nesse slide, a gente já foi trabalhando, né? Arquitetura, templos, palácios, pirâmides, túmulos, observatórios, uma infraestrutura urbana bem elaborada, até porque você tinha já uma sociedade, de certa forma, organizada para os nomes que a gente dá hoje, né? Que a gente não sabe exatamente como é que isso era visto, como é que se denominava alguém como o líder, como o rei, como o soberano, quem é nobre, porque a gente fala muito da nobreza a depender do poder econômico, poder político, mas e nessas comunidades, né? O que é poder numa sociedade como essa? Então, algumas cidades que se destacam, outras não, os murais que adornavam, também com uma conexão com as questões políticas e espirituais, pedras muito usadas, madeira, gesso. Então, já há também uma conexão com tudo que é possível tirar da natureza. Os artefatos, uma coisa que também chama atenção é que os maias se vestiam, não é? Tinha a questão da roupa, é diferente dos nossos povos originários, muitos dos nossos indígenas pintavam o corpo, ou não pintavam, ou não usavam nenhuma roupa, ou usavam mais adereço no rosto, então muda muito, mas os maias têm vestimentas, têm também outros acessórios, como gorro, tiara, chapéu, com representações diferentes. Aí, gente, para quem gosta disso aí, para quem gosta desse tipo de conhecimento, vale uma pesquisa pessoal profunda. Por quê? Porque quando a gente fala em prova de vestibular, as provas não vão perguntar minúcias, tá? Vão enaltecer a existência de um conhecimento ancestral que muitos desprezam. Muitos fingem que não existiu. Muitos fingem que era inferior. Só que esta base está aí até hoje, a base da qual nós viemos. Quando a gente fala isso em relação aos nossos povos ancestrais, os peruanos vão falar em relação aos incas, os mexicanos vão falar em relação aos astecas, só que são grupos que circularam muito até se
sedentarizarem. O que chama a gente a atenção a gente fala de sedentário que parou na frente do Nilo, que parou na frente do Tigre, do Eufrates, né? Que parou lá no Rio Grande, e a gente esquece de falar da grandiosidade dessas nações. Então, talvez seja uma hora de dar uma paradinha para também valorizar isso aqui. Essa é uma imagem de um local que é dos astecas, que foi dos astecas, né? Uma cidade arqueológica praticamente, né? Porque você olha o nível de construção, aí entra essa galera do conhecimento, entra todos os amigos de Ronaldo, né? A gente, ontem também, eu brincando aqui com o controle, encontrei um estudo arqueológico sobre determinadas comunidades indígenas que, ao invés de fazerem, Brasil, tá? Suas habitações, ou num território que hoje a gente chama de Brasil, para cima eram habitações subterrâneas. E aí a galera falando, né, e acompanhava o trabalho dos arqueólogos, paleontólogos, e aquela galera toda ali fazendo a descoberta, tirando, porque estava toda soterrada, até porque eram estruturas subterrâneas, então estavam soterradas mesmo, e os caras explicando, né? O que pode ter passado pela cabeça deles? Que cultura é essa? Que tipo de sociedade eles constituíam? E aí, quando você vai para o conhecimento mesmo, científico, de gente que estuda e colhe esses dados, você assim, rapaz, que negócio espetacular. Não tem palavra, não tem, a palavra não dá conta, né? Então, uma imagem como essa, que está ligada aos astecas, né, que estão lá ocupando o Planalto mexicano, e se fala em século XII, tá? O império com cerca de 15 milhões de habitantes, é o que se cogita, do Golfo do México ao Pacífico, dividido em hierarquias, o imperador era considerado semideus, aí de repente a gente está dizendo, pô, está parecendo o Egito. Desenvolveram força militar, base da economia, a agricultura, o artesanato, e em 1521 os espanhóis derrotaram os astecas e construíram a cidade do México. Repare, viu, Ronald? A gente está falando no século XII. No século XVI, os espanhóis derrotam os astecas. Para a gente falar de uma ocupação no século XII, há todo um histórico anterior ao século XII. Né? Como aqui a gente fala, os indígenas brasileiros, mas ele pode precisar quando foi que o primeiro indígena, nessa estrutura que a gente entende, sendo que as características fenotípicas dos indígenas brasileiros são completamente diferentes. Completamente. Você tem indígenas com uma característica fenotípica de baixa estatura e tem outros uma potência física muscular enorme. Então, é muito assim. É isso que a gente tem para entregar a partir da base de estudo, que é uma base europeia. Não tenha dúvida, muito. Se a gente falou disso em relação aos nossos povos originários, que os portugueses chegaram aqui, olharam e levaram para lá, não foi diferente com os povos da América Central. Inclusive, os norte-americanos têm um preconceito absurdo com mexicanos. Os argentinos e uruguaios têm um preconceito enorme com peruanos, bolivianos, venezuelanos, chilenos, equatorianos, imagine por quê, paraguaios. Todos têm uma base muito mais indígena do que europeia, mas Argentina e Uruguai não. Inclusive, recentemente, o presidente da Argentina soltou uma pérola, né, dizendo que eles são o traço da Europa e que os outros países da América Latina têm, e disse de forma bem pejorativa, né, o traço indígena. Então, quando a gente traz isso, de novo, a gente reitera, fortalece, confirma esta visão, que é uma visão eurocêntrica, e que a gente precisa estar muito atento para não ficar reproduzindo dentro dos pilares eurocêntricos, dentro desses pilares etnocêntricos. Porque não adianta a gente falar assim, não se pode aceitar sacrifício, porque existe uma base moral,
legal, etc, etc. E continuar falando coisas que são tão cruéis quanto os sacrifícios. Né? Ah, mas não são tão cruéis porque eu não estou vendo o sangue de ninguém escorrendo. Será? Será? É porque é sacrifício do sangue. Ai, que preguiça. Ai, que preguiça, né? Então, a gente, professor Ronald, está fechando aqui, vai continuar com os astecas na próxima aula, falta uma partezinha, e aí, na próxima aula, que a gente começa em manifestações culturais astecas, a gente entra no capítulo 6, que, na verdade, é o livro B. Então, o livro de vocês vem do capítulo 1 ao 5, o livro A, depois do 6 ao 10, o livro B, e assim sucessivamente. Então, no próximo encontro, a gente entra no livro B, e no nosso encontro presencial, a gente começa a resolver questões dos capítulos já estudados. Eu acho que o nosso encontro presencial é em maio, Ronald. Você lembra dessa data? Não? Que eu já lhe digo agora. Me diga aí agora, que eu já anoto aqui, porque eu não anotei na minha agenda. Me coordene aí. Gente, peraí, que eu já lhe digo agora. Parará. Para poder a gente até deixar os meninos já com a data na agenda, que essa agenda desses meninos é muito concorrida. Ficou para dia 3. Itaigara, 3 de maio? Aí aqui, agora eu estou olhando só Itaigara. 3/6, segundo ano. 3 de junho e 17 de junho para o Itaigara. Espera aí que eu lhe digo já o Monet. Galerinha de Vilas. 3 de junho, Ita, né? 3. Aqui. Aí, para Vilas, pessoal de Vilas, cadê? Não. Peraí, que veio misturado aqui. Oxente. Mas tudo bem se você não achar, porque a gente avisa eles na próxima aula. Que ainda é junho? Em Vilas tem uma aula no dia 27. Mas só é uma. Lá só é uma, que é 27/5. Então, em Vilas a gente tem uma aula no dia 27 de maio, que é para o primeiro e segundo ano. Certo. E aí talvez aconteça, aí a gente precisa ver depois com a coordenação, se a aula do primeiro e segundo ano no Itaigara vão ser as duas no mesmo dia. Eu acho que sim, que vai seguir o mesmo, eu acho que sim, mas a gente vê. Então, é isso, gente, a gente vai ter um encontro presencial exatamente para fazer um trabalho com questões. A gente seleciona 10, 15 questões e faz desses questões que caíram em provas de vestibulares e a gente resolve e vocês aproveitam e tiram as dúvidas. Tá bom, então? Sr. Ronald, massa, viu? Xandão, obrigada. E quero agradecer, a gente começou falando mal dele e a gente termina falando bem. Tá bom, gente? Um cheiro para vocês, um beijo, bons estudos e até semana que vem. Tá bom? Tchau, tchau.